Estou aqui no centro de Katmandu. Para abrir comigo a sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, e o versículo 17. Eu vou ler todo o contexto para que a gente encontre plano. Então, desde o verso 12, enquanto você localiza, vale dizer que a saudade dessa igreja, o envolvimento que a gente tem é tão intenso que a gente está lá e foi raras as noites em que eu não sonhei com essa igreja. Incrível, irmão. Às vezes a gente quer desligar dos irmãos, mas não tem jeito, fica conectado, é uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Os amo de verdade. Diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulum e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulum e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. Como sempre faço, e não vou me eximir desta feita, se você puder outra vez fechar seus olhinhos, gosto sempre de introduzir orando. Senhor, nós iniciaremos outra vez Tua Palavra. E é maravilhoso poder pensar na Tua Palavra, e é melhor ainda poder falar a Tua Palavra nesse ambiente, nessa igreja, o qual amo tanto. Obrigado, Senhor, por estar aqui outra vez. Obrigado por essas pessoas que vieram ouvir e entender a Tua Palavra. Então que o Teu Espírito possa nos guiar e possa, sem dúvida alguma, levar aquilo que está aqui ao coração dessas pessoas e que eles entendam a Tua Palavra mais do que qualquer outra coisa e que ela seja agasalhada em nosso coração e modifique o que precisa ser modificado. Eu peço-lhe, Senhor, que aquilo pelo qual esta palavra foi lida, a razão pela qual ela foi lida, possa realmente, como o Senhor mesmo diz, que a sua palavra é eficaz naquilo que é enviada, assim ela possa alcançar os seus objetivos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já falamos tantas vezes de textos como esse, precisamente esse texto, sobre o início do ministério de Jesus, mas mesmo voltando a ele, a gente pode pensar em algumas perguntas que surgem na minha cabeça e talvez surjam também na sua cabeça. Perceba que Jesus nasceu de judeus, filho de Maria e de José, evidentemente da raiz genealógica de Davi, nascido em Belém, como vós bem sabeis, mas dentro desse mesmo contexto do judaísmo, de toda essa história ascendente, de uma vida focada naquilo que Deus havia dito, de ser Israel o seu povo, ser Israel a sua igreja, a sua família, o seu reino sacerdotal. Partindo desse princípio de que Jesus é desse povo, é nascido desse povo, e a gente olha sobre o contexto em que ele está inserido, a nação em que ele vive, exatamente sua própria nação, a saber, Israel. Ora, por que Jesus viria pregar e trazer novidades acerca do reino de Deus a uma nação que Deus havia dito que era a sua própria nação? A um povo que desde quando Moisés os tirou do Egito, aliás,
desde os dias em que Deus chamou Abraão para ser o pai desta nação e pai de multidão, essa gente é consagrada a ele. E principalmente depois que saiu Moisés do Egito, os israelitas se tornaram como que os guardiões desse relacionamento. É por isso que a própria Bíblia diz, nas palavras de Paulo, que a salvação vem dos judeus. E Jesus afirma isso também. Portanto, por que Jesus iria começar a pregar para essa nação uma mensagem sobre reino, sendo que essa própria nação era o reino consagrado por Deus, escolhido por Deus? E não poucas vezes disse Deus: és o meu povo, és a minha nação escolhida, és os meus filhos amados, és o meu reino sacerdotal, nação santa. Não poucas vezes dirigiu ele os seus profetas e líderes para orquestrar essa nação no caminho correto, para estarem exatamente no ponto certo, para fazerem com que as nações olhassem para Israel e copiassem suas atitudes. Embora a gente percebe, como vimos já nas semanas passadas, nas quais ministramos, mesmo que Israel tenha se perdido, tenha desviado, tenha buscado outras formas de crença, ainda assim Deus, por seu amor imediato, enviou os seus profetas e filhos e servos e os procurou conduzir-os aos caminhos nos quais era o caminho da justiça. Entretanto, essa gente, com todos esses desvaneios e essas percas, ainda assim era o povo de Deus, ainda assim eram os filhos do Eterno, ainda assim eram aqueles que detinham o nome de povo de Deus. Além do mais, esse povo aqui que leva o próprio nome do Senhor, eles trazem no seu contexto também, de igual forma, centenária, e por que não dizer milenar, uma cultura religiosa, uma ideia de seguir a Deus. Eles tinham aqui as suas leis, leis que o próprio Deus deu a Moisés, e Moisés transmitiu a eles, leis que deram condições de eles viver por ela ou por elas e fazer com que suas vidas fossem justas mediante a lei. Tinham, além da lei, aqueles que as ensinavam, os escribas, os sacerdotes que ministravam sob a lei. E além disso, tinham também o templo, no qual era o maior símbolo religioso de então. Era como se fosse a representatividade máxima de Deus na terra, o templo. Uma vez que esse templo for destruído por Nabucodonosor, Israel viveu por mais de 100 anos choroso e lamentando a ausência desse templo. E quando ele foi reerguido, como vós já sabeis, nos dias de Zorobabel e Josué, que trouxeram de novo essa boa vontade de buscarem a Deus no templo, os jovens choraram de alegria por ver que eles nunca tiveram, agora estão tendo. E os mais velhos choraram por saber que aquele templo não tinha a mesma glória do anterior. Mas Ageu os condiciona a olhar para o que Deus estava promovendo e dizendo que a glória do segundo templo seria melhor e maior do que a do primeiro. E eles se apegaram a isso. E eles têm agora um templo reformado, ampliado por Herodes o Grande para favorecer os judeus e ganhar a popularidade. Então eles têm tudo o que queriam, tudo o que esperavam. Era, portanto, um ambiente no qual não parecia ser o adequado a Jesus iniciar a sua pregação. Porque ele iria iniciar a pregação de uma nova mensagem, de um novo reino a um povo que é dele. Não parece meio antagônico, meio contrastante? Mas é justo ele iniciar aqui. E por que isso acontece? Bem, isso é explicado de forma muito simples em todo esse período, mas em suma é preciso dizer que, embora essa nação tenha recebido de Deus todo esse segmento e todas as leis e todas as coisas necessárias para serem um povo de Deus, e mesmo não obstante tendo tudo isso, erraram. Mas quem não erra? Quem que no meio do caminho não erra? Eles poderiam ter acertado em muitas outras coisas, erraram em outras, é bem verdade. Só que a história, para isso aqui acontecer, para Jesus dizer arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, se eles mesmo eram o reino, não começa somente aqui.
A história começa no que o apóstolo Paulo chama de o primeiro Adão. Se você for na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12, você vai perceber que o apóstolo Paulo disse que pelo primeiro homem, a saber, o primeiro Adão, veio o pecado ao mundo. Portanto, é sabido nisso que o nosso patriarca Adão, por sua sorte, errou, e é interessante sua forma de errar, pois a gente geralmente condena de uma maneira tão veraz e com razão evidente tudo aquilo que aconteceu após Adão. Só que a Bíblia diz que a Eva foi enganada e o Adão não foi enganado. Embora o contexto que Paulo cita isso em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele está mostrando que a Eva não poderia ter alguns benefícios, porque ela foi a principal causadora e foi enganada, mas a sequência da fala dele coloca o Adão em maus lençóis, que diz que ele não foi enganado. Então, se ele não foi enganado, ele pecou consciente. Se ele não foi enganado, ele caiu de bandeja. Se ele não foi enganado, ele foi um tonto, por não dizer um besta. Seria melhor se ele tivesse sido enganado, não é não? Mas como ele não foi enganado, disse o próprio Paulo, caiu conscientemente. A pobre da mulher pelo menos foi enganada. Agora o homem, sabendo que não podia fazer, fez. É por isso que veio a condenação. É por isso que veio o erro. Porque a palavra dada foi dada a Adão e não a Eva. Então o primeiro Adão pecou, ele caiu, ele errou. E por conta dele entrou o pecado no mundo. Por conta de um homem só, entrou a ofensa no mundo todo, para todos aqueles que vieram de Adão. Então perceba que o mesmo versículo, no capítulo 5 e 12 de Romanos, diz que se por Adão, que foi o primeiro, entrou o pecado no mundo e consequentemente a morte, o segundo Adão veio e estabeleceu essa oportunidade. O primeiro Adão, ele perdeu o direito de viver o reino de Deus na terra. Mas o segundo Adão, que é Jesus, este, por sua vez, restabeleceu o direito de o homem entrar e viver o reino na terra. Se não perceba, vai aí na sua Bíblia, por favor, pegue-a rapidamente, venha comigo aos Romanos, venha ligeiro, para você entender isso em alto e bom som. Como que a palavra se desdobra dentro desse contexto? O apóstolo Paulo diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que ele está dizendo nesse contexto, é que o mundo todo sofreu a consequência de um erro de Adão. Ele errou uma vez, mas milhões e bilhões de pessoas herdaram a consequência desse erro. O Adão foi um só, e cometeu um único erro. A partir desse único erro, outros vieram, e milhões de outros erros aconteceram. Mas o mesmo texto do apóstolo Paulo aqui, na sequência, ele continua e diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, isto é, pela ofensa de Adão, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Ele está dizendo que se por Adão, que foi o primeiro que perdeu o reino, muitos vieram a morrer por conta dessa decisão, a partir de Jesus, igualmente, pelo pecado de muitos, Jesus padeceu, para que muitos outros viessem a ser alcançados. Veja o que o apóstolo Paulo escreve, por bondade. Venha comigo em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, os versículos 45. 1 Coríntios 15, 45. Olha o que o texto diz: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão,
foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ele está dizendo: o primeiro Adão, carnal, era primeiro carne e se tornou alma vivente. É o que você observa no Gênesis. Primeiro Deus fez o homem carne e soprou nele o espírito, e ele se tornou, portanto, uma alma vivente. Mas o segundo Adão, a saber, Cristo, ele veio um espírito vivificante que se fez carne. Deus não fez carne e Jesus entrou na carne. Não foi Jesus que desceu do céu e se fez carne. É por isso que João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É completamente diferente. E Paulo continua dizendo: mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, isto é, o primeiro Adão físico, carne, animal, mas depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Olha que coisa maravilhosa. O qual o terreno, tais são também os terrenos. Isto é, na semelhança de Adão, assim também somos nós. Se o Adão pecou, semelhantemente nós, filhos dele, também pecamos. Mas ele continua e diz: e qual o celestial, também os celestiais. Isto é, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E o que é que ele está dizendo aqui? Se o primeiro Adão pecou, perdeu o reino, e com essa atitude, a consequência foi grave, que veio a morte e a perdição para todos aqueles que vieram após Adão. Mas veio Jesus, o segundo Adão, que é do céu, e todos aqueles que crerem em Jesus são carne, mas trazem dentro de si a imagem do Cristo, que é espiritual. Aleluia. Então ele restaura o homem ao reino. Ele dá de novo a oportunidade de o homem viver o que antes perdeu. E é maravilhoso isso, porque essa trajetória humana de constantes elevações e quedas termina em Jesus. Todas as múltiplas tentativas que você vê do homem buscar a Deus são falidas. Todas as tentativas em que se cria como a religião uma ponte para Deus, e a ideia de religião é isso, mais comumente dita do latim religare, que é unir o homem a Deus, é levar o homem a Deus, é juntar o homem a Deus. Todas as muitas tentativas da religião faliram, porque nenhuma pessoa nesse mundo consegue levar o homem a Deus. Nenhum ser humano conseguiu na história da humanidade ir até Deus. Se o próprio Adão estava com Deus e se afastou de Deus, todos os que vieram após dele igualmente correram de Deus. É por isso que a religião não conserta nada. Ela só serve os interesses mesquinhos do homem. Não há nada mais comercial, mais lucrativo, mais violento, mais maligno do que a religião. Não há. Não há um meio mais pernicioso de arrancar dinheiro dos incautos do que a religião. Ou tem? Há quem use o próprio mecanismo gospel para levantar os recursos para a sua própria vida no sentido financeiro. Há quem usa a religião para promover a expansão de governos, como nações que você conhece que são dominadas por sistemas religiosos. Sabe? Não há nada mais pernicioso, maquiavélico do que religião. E quanta gente está enganada, vive acorrentada pelo sistema de religião. Quantos que você já ouviu dizer essa frase: eu cresci na religião de meu pai e vou morrer na religião de meu pai? Quantas vezes você já ouviu isso? A religião, ela prende o homem, como que impedindo-o de dar os seus passos
para libertar-se. É por isso que vem Jesus, o segundo Adão, e não traz religião. Ele traz o reino. Por quê? Enquanto a religião tenta levar o homem a Deus, o reino traz Deus ao homem. Há uma canção antiga que o Nelson Ned cantava: segura nas mãos de Deus. Quem de nós consegue segurar nas mãos de Deus, irmão? É muito melhor Deus segura na minha mão. Porque o homem tentou segurar na mão de Deus a vida inteira, mas nunca conseguiu. Aí vem Jesus e gruda na mão do homem e coloca a mão do homem na mão de Deus. É isso que Jesus faz, sabe? Ele faz o que o homem nunca conseguiu fazer. Ele abre a porta de que o homem nunca conseguiu abrir. Ele dá o acesso em que o homem, por suas próprias mãos, perdeu o reino. E é dentro dessa esfera que ele agora prega para um povo que era detentor desse reino. Perceba, portanto, que a partir da ideia do segundo Adão, é que Jesus começa a trazer uma palavra para Israel. Só que é preciso observar esse contexto, porque o que ele prega é diametralmente diferente daquilo que eles pregavam. Ele começa chamando a atenção do povo. A sua primeira mensagem é essa: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Eu já vos expliquei no início a diferença entre reino dos céus e reino de Deus. É uma forma simples de ver. Portanto, não vou entrar nisso agora, mas perceba que à medida em que ele chama as pessoas para essa fala, na sua sequência de sermões, tudo que Jesus prega sobre o reino, ele prega inicialmente o contexto da lei. Não é verdade? Tudo que Jesus pregou foi a lei de Moisés. A base do reino e a base da religião judaica era a lei de Moisés. Interessante. Se os israelitas tinham a lei de Moisés como base para terem Deus, não conseguiram. Aí vem Jesus e diz: eu vou mostrar para vocês a porta do reino. E qual é a base, Jesus, da porta do reino? Também é a lei de Moisés. Ué? Então a mensagem que Jesus traz não é muito diferente daquela que eles ouviam. Só que por que ele impactou? Porque a mensagem que ele traz é a mensagem genuína do que realmente era a lei. E eles pegaram a lei do reino e fizeram de forma em que beneficiasse apenas alguns. E o homem é perfeitamente capaz de pegar o que é divino e transformar no que é humano, pecaminoso, efêmero, passageiro. Perceba que os 3 capítulos que englobam isso, 5, 6, 7 de Mateus, é como que se fosse a base de tudo aquilo que Jesus ensinou posterior. Então, eu olhando para isso, eu me pergunto: mas Senhor, por que tu tinha que trazer a lei a eles? Ensinar a lei dessa forma? E aí, quando vem essa pergunta, me faz muitas outras. Ora, Israel vivia sobre a lei, e para entender a lei eu preciso lê-la, preciso buscá-la, compreendê-la. E ao observá-la, eu percebo que a lei é dura. Quem já leu a lei de Moisés inteira aqui? Levante a mão. Uau! 3, 4 pessoas. Pensam. São 613 códigos dentro de 5 livros. Mas a lei especificamente está em 3 livros. Apenas 3. Êxodo, Levítico e Números.
Deuteronômio repete e explica as leis. A palavra Deuteronômio quer dizer isso, ensino repetitivo. Deus disse, repete tudo isso a Josué. E Moisés escreveu para repetir, Deuteronômio. Essa lei toda dos 613 códigos é dura, é difícil. É uma lei difícil. Se você for a partir do capítulo 20 de Êxodo, você vai perceber o quão difícil é essa lei. Pois Deus diz em algumas vezes, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, mão por mão, pé por pé. Do jeito que matou, morre. O mal que você fizer, você vai colher. Sem chance de argumento, de perguntas ou de julgamento. Dando, é claro, as vazões. Se não era provado, tinha chances de se provar. Mas dentro dessas leis todas, de grande envergadura, mas de grande dureza, a gente pergunta, mas por que uma lei tão dura? Qual é a ideia de Deus em uma lei tão radical? Só que ele começa a sua lei, irmão, no capítulo 20, dando 10 leis apenas. Apenas 10. Do que é chamado de 10 mandamentos. Então os 613 códigos são extraídos de 10. Entende? Era só 10 que se transformou em 613. Detalhando o que podia e o que não podia ser feito. De forma dura, cruel. De tal maneira que a Bíblia diz que ninguém pela lei podia ser justo. Ou conseguiu ser justo. Que a lei não conseguiu justificar ninguém. Então se pergunta, por que uma lei tão dura? Entenda isso. Quando Deus estabelece o reino, Ele coloca 10 leis para o reino. Quando Ele estabelece o fundamento do reino para Adão, Ele estabelece com 14 princípios no coração do homem e da mulher para a formação de uma sociedade. E quando Ele vai criar as leis, Ele dá 10 leis, cujos princípios estão fundamentados nela, e elas fundamentadas nos princípios. Bastava apenas 10 leis. Por quê? Porque essas 10 leis se desdobram em 2 eixos. Diga para quem está ao seu lado, de 10 mandamentos são desdobrados por Moisés em Deuteronômio, no capítulo 5 e o capítulo 6, em 2 eixos. Primeiro eixo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Primeiro eixo. Os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos é o primeiro eixo. Amarás o Senhor teu Deus é o primeiro eixo. Por isso, quando perguntaram a Jesus, o que farei, ô Senhor, qual é o melhor, o maior, o mais importante mandamento? Ele disse, simples: amarás o Senhor teu Deus. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo, é o segundo eixo. 6 mandamentos finais dos 10 é o segundo eixo. Portanto, todo o reino está fundamentado sobre essas 10 leis. 2 eixos. Simples: ame a Deus e ao teu próximo. Mas como o homem é incapaz de viver isso, a simplicidade, então Deus desdobra os 2 eixos em 613 para facilitar. Mas mesmo que Deus facilitando, e Ele fez justamente por conta de um elemento grave. E que elemento é esse? Jesus disse isso em Marcos 10, a dureza do coração do homem. Quando perguntaram a Ele sobre
carta de divórcio que Moisés permitiu. Ele respondeu: Moisés permitiu, e Deus deu essa lei a Moisés permitindo por causa da dureza do coração dos homens. Mas no princípio não foi assim. Ele está dizendo, quando Deus estabeleceu os princípios do reino, não foi assim. Mas para que o homem pudesse viver pela lei, Ele estabeleceu, portanto, essa liberalidade. E dá uma sequência de leis tão duras, justamente por conta de corações tão duros. Imagina os senhores, que se Deus fizesse uma lei de maneira calma, simples, amorosa apenas, sem penas capitais, para gente que a linguagem que ele entendia era de morte. Para pessoas que a linguagem que ele entendia era linguagem de violência. Então Deus estabeleceu uma lei de acordo com aquilo que eles entendiam, sabendo Deus que eles não iam entender. E é verdade. Sabia Deus que dando os 10 mandamentos e os 613 a partir dos 10, eles também não iam entender. Então por que Ele deu? Se eles não iam entender. Porque Deus sabia que sem lei não há pecado. O homem não teria como salvar-se. Sem lei, como é que se prova que alguém errou? A lei veio para mostrar o erro. É por isso que disse Jesus, a lei não veio para o justo. É por isso que Paulo disse, olha, a lei, ela se cumpre em quem comete erro. Quem não comete erro não precisa de lei. É, não é verdade? Mas a lei veio para mostrar ao homem que ele é incapaz de resolver o problema. Então Deus deu-lhes 613 códigos e disse, está aí, gente, vivam pela lei. Vocês são capazes de viver pela lei. Eu vou explicar isso mais para frente. E eles não puderam. Então pegue a tua Bíblia rapidão, bem rapidão, por favor. E venha comigo por bondade. Vai lá na mesma carta, onde nós estávamos, em Romanos 5. Oh, Jesus. Precisamos compreender isso. Olha o que Paulo escreve no verso 19 ao 21. Ele diz assim: pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, a saber, Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O primeiro Adão veio e pecou. Deus estabeleceu a lei e disse, olha o teu pecado aqui. Mostrou a ele o pecado e disse, se você conseguir se consertar mediante a lei, se conserte. Mas ninguém foi capaz de fazer isso. Então à medida que o homem tentava, era à medida que ele se lameava ainda mais. E a lei mostrou que a eles era impossível. E à medida que o pecado cresceu e a lei apontou isso, é a mesma medida em que a graça se manifesta para dizer a todo homem, vocês são incapazes, mas eis aí o meu filho restaurando a porta do reino, e por ele vocês serão justificados. Aleluia. Eu acho lindo a forma como a Bíblia ensina isso. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 7, veja lá o verso 12.
até o 14, olha o que diz. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. É por isso que no capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo encerra todo ser humano, todo homem e toda mulher debaixo da lei. E diz no verso 23 do capítulo 3, todos pecaram. E igualmente todos necessitam da glória de Deus. É por isso que no capítulo 6 e o verso 23 igualmente, ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Portanto, Jesus, ele vai a Israel e diz, ei, vocês tentaram ser o reino pelas suas próprias forças, não conseguiram. Eu estou aqui hoje anunciando a vocês, arrependam-se e entrem outra vez do reino através de mim, e vocês vão conseguir. Eu queria que você dissesse isso para quem está pertinho de você. Diga a essa pessoa amada, diga, Israel, assim como nós, tentou de tudo, mas não conseguiu. Então veio Jesus e disse, mudem a maneira de pensar e acreditem no que eu digo, e vocês vão conseguir. Simples assim. É por isso que o próprio Jesus diz, a vida eterna é essa, que creiam naquele que o Senhor enviou. Ele está dizendo dele mesmo, que a vida eterna se consiste em simplesmente crer que Deus enviou Jesus, seu Filho, como Salvador dos homens. Então creu, tem a vida eterna. O acesso ao reino é garantido. Que coisa linda. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10 e o versículo 10 em diante, e traz uma trajetória de toda a nossa geração de fé. E ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba, nesses 7 versículos, do 10 ao 17, ele explica que a partir do que eu creio e do que eu testifico quando falo, que tudo muda e eu entro no reino. E perceba como isso é poderoso. Eu vejo Jesus agora chamando as pessoas e diz a eles, arrependam-se, mudem a sua maneira de pensar. Ele estava falando a alguém que conhecia essa lei, estava falando a um povo que vivia sob essa lei, mas não a praticava como deveria. E por que ele pode chamar a atenção deles? Porque até aqui ele tem 30 anos e ele inicia um ministério terreno com seus 30 anos, vivendo essencialmente cada detalhe da lei. Ele mesmo diz no Evangelho de Mateus, se não perceba, no mesmo capítulo 5 de Mateus, olha o que Jesus diz no verso 17. Ele diz, eu não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, disse ele, eu vim cumprir a lei. E ele afirma que nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que se cumpra. E por que então a partir dele é Novo Testamento, Nova Aliança? Porque toda a lei se cumpriu nele. Entende? Ele disse,
Não termina o período da lei enquanto alguém não cumpri-la cabalmente. Enquanto alguém não for fiel à lei por completo. É por isso que a Bíblia diz que ele viveu 33 anos e poucos meses sem pecado. E na sua boca não achou-se engano. Ele cumpriu cabalmente cada um dos códigos da lei, provando ao homem que era possível viver pela lei. Mas como o homem era incapaz de viver pela lei, ele disse: eu compro a tua briga, eu pago o teu preço, e você entra por mim e é justificado. Aleluia! Que Jesus glorioso! Ele anuncia aos judeus uma oportunidade gigantesca, sabendo Jesus que igualmente os judeus iriam rejeitá-lo. E era mistério que isso acontecesse, porque Deus disse a Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, Deus disse, você se lembra disso? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Far-lhe-ei uma grande nação, será pai de multidão, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus disse a ele, a Abraão, no capítulo 15, por pai de multidões te coloquei. E a Bíblia diz que creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus disse, você vai ser pai de multidões. Eu queria que você entendesse isso firmemente. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim, ó, em ti, diga comigo, em ti, outra vez, em ti serão benditas todas famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus disse isso, Ele estava olhando para nós, os gentios. Mas Ele disse para Abraão, você vai ser pai de uma nação minha. Você vai ser pai de Israel, meu povo. Se pudesse ler o pensamento de Deus, Deus diria, mas o meu povo vai rejeitar a minha lei. Então você vai ser pai das famílias que crerem no meu filho. Uau! Em Abraão Deus viu você. Não, você não entendeu? Não. Se tivesse te dando um brado de vitória pelo menos. Então diga para quem está pertinho de você, diga, em Abraão Deus viu você. Você estava lá no coração dele quando ele viu. E disse, eles vão crer no meu filho. Vão crer no meu filho. E serão benditos em toda a terra. Uau! Glória a Jesus. Por isso que o diabo odeia nós outros. Ele pode odiar à vontade, porque Deus nos ama à vontade. Quanto mais Ele te odeia, mais Deus te ama. Quanto mais Ele quer ver teu fim, mais Deus quer ver você crescer. Quanto mais Ele quer ver você embaixo, mais Deus quer ver você em cima. Quanto mais Ele quer te humilhar, mais Deus quer te levantar. Oh, aleluia! Bendito seja o nome daquele que vive para sempre. Aleluia! Deixa ele pensar o que ele quiser. Pouco importa para o que ele pensa. Importa pelo que Deus pensou. Não é o que Deus vai pensar, é o que Ele pensou. Ele nos viu quando ainda éramos gentios.
e decidiu nos abençoar. Então, ainda que o diabo use pessoas para te colocar lá embaixo, para te humilhar, para te arrebentar, para te fazer sentir um nada, ainda que ele use, irmão, ainda que ele use pessoas para apontar quantos problemas você carrega, quantas dores você enfrenta, quantas lutas tem sua família, ainda que ele use o tempo todo gente para te ferroar, para te mostrar que a tua vida de crente é cheia de problema. Ora, quanto mais pessoas tiver isso, pode dizer para eles: olha, meu irmão, a vida é assim mesmo, no mundo tereis aflições, mas eu tenho a garantia plena de que eu sou reino de Deus, e um dia o meu reino vai mudar. Ah, vai, com certeza. Disse Jesus: arrependei-vos, mude a sua maneira de pensar. Eu devo continuar outra vez aqui mesmo, para você entender o que ele estava introduzindo. Mas o que Jesus chama a atenção era para que essa gente no qual ele pregava pudesse compreender que aquilo que ele iria ensinar e que o reino que eles iriam receber não era difícil como eles pensavam, era simples. É por isso que Jesus ensina capítulos 5, 6 e 7 de Mateus de forma simples, que aos nossos olhos parece impossível, não é? Pega alguns preceitos do capítulo 5 e do capítulo 6 e torna-se impossível para nós. Pois ele diz, vou dizer só duas coisas. Ele diz: olha, meu irmão, se você simplesmente chamou o teu irmão de idiota, você já é réu do fogo do inferno. Se você simplesmente olhar para uma mulher a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Parece difícil, não é? Não é difícil tal coisa? Se nós fosse fazer isso pelo nosso esforço pessoal, é impossível. Eles tentaram, não conseguiram. Mas Jesus diz: eu sei que vocês não conseguem. Foram 1000 anos de Israel tentando conseguir serem justos pela própria força e não conseguiram. Eu sei que vocês não conseguem. É por isso que eu desci do céu, no ventre de Maria. É por isso que eu vou caminhar esses 3 anos e meio. É por isso que eu vou a Jerusalém, eu vou ser pregado na cruz. É por isso que eu vou morrer lá pelos seus e os pecados do mundo inteiro. É por isso que eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, basta simplesmente você crer que eu sou sua justiça. Então aquilo que você não podia, basta você crer em mim, que eu vou fazer isso em você. Como tudo muda. Então ele diz: mude a maneira de pensar. A palavra arrependei-vos é a palavra metanoia. Meta, de mudança, ou de mudar. Noia ou noa é a palavra mentalidade ou mente. Então Jesus está dizendo: mudem a sua mentalidade, mudem a sua maneira de pensar. Então o reino passa a ser acessível. Por quê? Ora, Jesus disse, explicando isso às pessoas, tentando levá-las à compreensão de que o reino é trabalhado na mente. Se não percebam, a palavra que Jesus diz, arrependei-vos, ela tem o sentido de ter consciência daquilo que faz. Segundo, decidir não fazer aquilo que faz. Portanto, a partir dessa ideia que Jesus está dizendo, ele dizendo: toma consciência de como vocês viveram até agora e mude a sua maneira de pensar para não viver assim de agora em diante. Por quê?
Porque ele disse certo dia, os discípulos questionaram Jesus e ele disse uma frase. Ele diz: gente, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos pensavam que ele falava de pão e de trigo, e pediram a ele: Senhor, explica-nos direito isso aí. E ele disse: gente, vocês não entenderam quando eu disse que o que contamina o homem não é aquilo que ele come, não é aquilo que vai para o estômago dele. Aí ele explica detalhado, irmão. Ele diz: aquilo que o homem come vai para o seu estômago e depois é liberado, vai mandado embora. Portanto, isso não é o que contamina o homem, disse ele. Mas o que contamina o homem é o que sai pela boca. Aí ele continua e diz: porque o que sai pela boca procede do coração. E é no coração que nascem os adultérios, os homicídios, os roubos, os enganos, as ladruagens. Ele diz: só vai sair aquilo que está armazenado dentro. E quando ele fala de coração, a palavra utilizada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento para coração é a palavra mente. É a alma, é o entendimento da pessoa. O que ele está dizendo é que se a sua mente está completamente cheia dessas coisas, você vai praticar essas coisas. Então mude a sua maneira de pensar. Porque se a sua mente estiver carregada com as coisas de Deus, então a sua prática vai ser as coisas de Deus. Como a gente erra, não é? Como a gente comete atitudes erradas diariamente. E a gente não quer cometer, mas cometemos. E às vezes a gente quer corrigir essas atitudes no corpo. Mas se não corrigi-las, nada muda. A batalha de todo homem não acontece na carne, acontece no espírito contra a carne. E a gente só quer militar na carne. Mas Jesus disse: mude a sua maneira de pensar. Arrependam-se daquilo que fez, daquilo que viveu, e comece algo novo agora. A tirar o que não presta e inserir o que presta. Eu queria que você colocasse em pé, por bondade. Quando Jesus cita isso, Ele está dando a Israel e a todos nós a mais pura oportunidade de cuidar e de mudar isso. Depois você lê na tua casa Mateus capítulo 15, verso 18, você vai entender isso. Medita nisso. Eu queria que você dissesse comigo essa frase. Se você puder dizer lá alguém pertinho de você, diga para essa pessoa, querido, diga: arrependimento é quando o homem, em sua alma e em seu espírito, toma consciência da ofensa causada aos outros pela sua própria carne. Então, diga, então ele sente a dor da ofensa, como se fosse o ofendido, e decide, portanto, a nunca mais deixar isso acontecer de novo. Isso é arrependimento. É quando meu espírito, unido com a minha alma, meu espírito é a parte conectada com Deus, a minha alma é as minhas emoções, é o que eu gosto, é o que me dá prazer humano. Quando o meu espírito e a minha alma tomam a consciência de que causei dor, ofendi alguém através do meu corpo, das minhas atitudes,
E o arrependimento é exatamente quando eu sinto essa ofensa como se ela fosse comigo. Então eu tomo a decisão de nunca mais deixar isso acontecer. Arrependimento é quando você sente a dor da pessoa que você mesmo, eu mesmo ofendi. Isso é arrependimento. Então nunca mais eu vou querer fazer de novo. Mas quando eu peco contra alguém e torno a pecar no mesmo âmbito, eu não mudei, eu não me arrependi. Eu tive apenas um remorsozinho qualquer. Mas o arrependimento me provoca um desespero de mudança, de que aquilo não mais pode habitar em mim. É isso que Jesus está dizendo a Israel. Vocês viveram na carne, no corpo, a vida inteira. Vamos ter a oportunidade agora, Israel, de mudar a mentalidade, de viver o que é correto. É por isso que Jesus prega o reino. Que o reino não é uma pregação, mas é uma vida. É por isso que a igreja de hoje no Brasil não faz diferença, filhos. Porque viver é mais importante do que falar. Essa semana eu recebi uma foto do pastor Peter, de uma reunião de pastores. Eu acho que ele vai ser passado no domingo. E ele me mandou embaixo: pastor, aprendemos. E você vai se lembrar da história. Todos os pastores, os 40 e poucos pastores que nós mantemos, agora todos eles estão assim, sentados em volta de uma mesa com toalhas brancas, todos comendo juntos iguais, dálets, com casta baixa, com casta alta, todos juntos na mesa com toalhas brancas. E ele diz: aprendemos, porque viver é mais importante do que falar, sabe? Foi isso que Jesus viveu. Reino é vida. Reino não é um sermão. Jesus veio mostrar para eles como se vive, e eles não quiseram aprender. Então Jesus está mostrando para nós como temos que viver. Eu quero orar com vocês esta noite, que o Senhor nos dê de fato dias gloriosos, e que possamos nós aprender a viver nele. Os melhores momentos de nossa vida ainda estão por vir, no Senhor e na vida. Eu não sei se teu coração absorveu essa palavra. Essa parte não é comigo, é com o Espírito Santo e com você mesmo. Por isso eu te convido a inclinar a sua cabecinha. Nem é a sua direita, nem é a sua esquerda. O alvo, teu foco, é olhar para dentro de você mesmo. Olhando para dentro de você mesmo, olhe e veja se existe ainda algumas coisas que precisam ser modificadas. Se Jesus estivesse na sua frente, fisicamente, olhando nos seus olhos, e dissesse essa frase: arrependei-vos, essa frase de Jesus ainda encontraria lugar dentro de nosso coração para mudar alguma coisa? Pergunte isso a você mesmo. Enquanto essa canção estiver cantando, aproveite esses segundos finais, esses minutos finais, para olhar para dentro de você mesmo e dizer: Senhor, está vendo essa área aqui da minha vida? Muda essa área também. Está vendo, Senhor, essa área aqui que eu ainda não tenho controle, ainda não consigo dominar, esse jeito meu nessa área aqui, Senhor, está vendo? Muda isso. Só você pode fazer isso agora. Ninguém pode fazer isso. Quantas vezes você tem magoado, eu tenho magoado pessoas por esse lado que precisa ser trabalhado. Só você pode falar isso agora. Só você. Então, enquanto eles estão cantando, olha aí dentro e diga para ele: é isso, Senhor. Eu não sou digno. É isso, Senhor. Do teu perdão.
É isso, Senhor, muda isso. Dor que passou, meu rei, Muda meu comportamento, e muda minhas meu atitudes. Senhor. Diga a Ele: eu não posso, mas eu sei que Tu podes. Eu não consigo, mas Tu tem me ajudado, então me ajude nisso também. Diga a Ele: Eu não mereço tanto amor. diga a Ele. Eu não sou digno Ele é amor puro. do teu perdão. Ele sabe da nossa fraqueza. A dor que passou, meu Ele rei, sabe o quanto lutamos e e não conseguimos. meu Senhor, sempre o adorarei Peça a Ele, com amor. peça a Ele, peça. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, Oh, Senhor, verdadeiramente. Posso Senhor. erguer Muda, minhas Senhor. mãos aos céus, levantar a minha voz Muda-me, e Senhor. adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Ore comigo agora, se você puder. Pai querido, nós reconhecemos isso, Pai. Reconhecemos, Senhor, aquilo que Tu tens feito com tanto amor. O envio de Jesus para nos resgatar. Reconhecemos, Paizinho, que o nosso esforço não poucas vezes tem sido em vão. Reconhecemos, Senhor, que nem sempre, quase nunca, a imagem do Seu Filho Jesus tem sido vista em nós pelos outros. Reconhecemos isto, mas nos recusamos a continuar vivendo assim, Senhor. Nos recusamos a continuar vivendo como se não tivesse ouvido a Tua palavra. Nos recusamos a continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas falas, com os mesmos olhares, com as mesmas atitudes. Me recuso, Senhor, nós nos recusamos a viver assim. Por isso, muda-nos por dentro, Senhor. Só o Senhor conhece os lugares escondidos dentro dos nossos corações. Só o Senhor sabe onde estão os cantinhos que guardamos os segredos que só o Senhor sabe como alterá-los. Então, Paizinho, talvez exista alguém aqui que comigo está orando e juntos nós dizemos: perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, as nossas atitudes procedentes do nosso coração. Perdoa aquilo que pecamos mesmo antes de praticar. Perdoa as nossas intenções erradas. Perdoa as motivações erradas. Perdoa, Senhor, aquilo que procede de nossas intenções. Cura-nos desse mal, Senhor. Ajude-nos a ser a imagem do Seu Filho. Ajude-nos a ser o segundo Adão aqui nessa terra, Senhor. Oh, ajude-nos a ser o Teu reino de verdade, Senhor. Que dourados possam olhar para esta igreja, Senhor, e desejar ser o que ela é. Não só aquilo que ela tem ou que aparenta, mas aquilo que ela é em Ti, Senhor. Em atitudes, em conceitos, em crença. Ensina-nos a viver o reino, Pai. Ensina-nos a ser o reino de verdade. Eu oro com a Tua igreja, Pai,
porque sei que a tua palavra já fez o que tinha de fazer. Assim eu peço-lhe, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se você puder dar um abraço carinhoso, apertado em alguém, e dizer ao ouvido dessa pessoa: você é o reino de Deus. Você é, irmão, o reino, sabe? Você é o reino. Aleluia, aleluia. Oh, venha domingo e traga alguém. Traga alguém. Deus me deu uma palavra muito linda para domingo. Venha. Deus te abençoe. Vai em paz. Vai com o Senhor.